Oswaldo, Jânio, Vitor e Vanderlei, amigos, é diferente, né? Decisão o jogador gosta de jogar decisão. Decisão o cara se entrega, tem uma entrega maior, né? E esse vai ter que ser assim, na superação. Aqui a gente sabe que o 13 andou aprontando, quase que chega, tem bons jogadores, e lá eles vão querer ir pra cima do Asa com tudo. É preciso ter muita cautela e muita experiência, e isso o Asa tem de sobra nos pés aí, a cabeça de Dira e do Júnior Viçosa. Eu tô no misto, não vou dizer que tô assim confiante, tô no misto, meio lá, meio cá. Misto Mato Grosso. Meio lá, meio cá. Ora acredito, ora penso que não vai ser fácil. Por isso que eu fico na linha intermediária. Eu acho que pela estabilidade do Asa durante a temporada de Série D. Eu vou por essa ótica também, viu, Guimarães? Vou por essa ótica. E pelo primeiro tempo que o Asa fez. Porque se o 13 ele consegue abrir o placar no primeiro tempo, né? Naquele primeiro tempo de jogo, já que os gols saíram no segundo tempo, na verdade. Se o 13 abre aquele placar de 1-0 no primeiro tempo e o Asa não consegue um empate, aí as coisas poderiam se modificar. Mas tudo aconteceu no segundo tempo, para o bem do Asa, acredito eu. Porque naquele momento de primeiro tempo, o Asa não demonstrou muita força para com o 13 naquela oportunidade, não. No segundo tempo, aí quando teve o gol do 13, na sequência o Asa recuperou, e o Asa começou jogando o segundo tempo bem, né? Aí a gente fica meio assim que, né, não é com o pé atrás, ainda esperando ver se o time é realmente isso, né? Se ele pega aquele jeito de jogar no segundo tempo e toma como exemplo a partir de agora para tentar a Série C. Porque o único parâmetro que a gente vê o Asa ser mais competitivo é o segundo tempo contra o 13, para tentar chegar na Série C. Primeiro tempo não, e os últimos jogos da temporada não, porque pegou 2 cachorros mortos para buscar a classificação. Pegou um Petrolina e pegou um time do Sergipe. Se fosse diferente, um Petrolina e um Sergipe brigando por vaga, seria complicado, né? Acho que seria bem complicado. Eu já entendo que esse jogo tem uma característica de empate. Não sei. Tem também. Oswaldo, acho que vai ser um jogo de muitos gols, né, Oswaldo? Eu acho que nós poderemos ter gols durante os 90 também minutos, acho. mas pela característica do que eu vi do time do 13. Pelo que eu vi das características do time do 13. Não estou dizendo aqui que o 13 vai ganhar e vai se classificar, não é isso. Não. Mas pelas características do time do 13, e o Vitor Hugo, inclusive, já passou esses números aí, o 13, pelo menos em casa, primeiro não perdeu ainda nessa Série D do Campeonato Brasileiro, e é um time que costuma fazer gols em todos os jogos, jogando em casa lá na Paraíba. E o Asa, sabendo disso, o Asa vai tentar jogar. O próprio treinador do Asa falou: se eu for para lá pensando em ficar todo atrás para garantir empate, eu perco a minha classificação. E eu espero que ele vá pensando assim mesmo, porque se for para lá para não jogar, só para não perder e tentar apostar em uma bola, apostar no erro do 13 para tentar fazer o gol e se segurar, não são as características do técnico. Sim, mas não é a característica dele, mas de repente pode ser uma estratégia dele. E eu espero que não seja essa a estratégia, porque se for, a tendência de se dar mal é muito grande. Agora são 2 times, como eu disse, 2 times que se respeitam muito. O Asa está respeitando muito o 13, mas o 13 também, pelas entrevistas do Vaguinho, dos jogadores, respeita muito o Asa também, tem que respeitar pela tradição, pela camisa, pela história. O que deixa o torcedor do Asa talvez um pouco mais temeroso é porque, se você analisar bem, o Asa é um time muito inconstante. Perfeito. O Asa não transmite essa segurança que o torcedor gostaria de ter no time dele. Isso é verdade. Não tem, ao contrário do 13. O torcedor 13ano, ele confia no time dele porque o time mostrou isso durante a primeira fase. Foi um time quase que imbatível em casa, ou imbatível porque não perdeu na primeira fase. Somou 31 pontos, faz muitos gols. Então transmite essa confiança. O torcedor do Asa não. Agora, o Jânio falou aí de Petrolina e Sergipe, só para não perder a linha de raciocínio. O Jânio falou aí de Petrolina e Sergipe. Do Petrolina não. Mas vamos relembrar como foi o jogo Asa e Sergipe. O torcedor do Asa
teve um determinado momento no segundo tempo do jogo contra o Sergipe, e o torcedor do Asa estava muito mais confiante em o CSE tomar mais um gol lá do que o Asa fazer o segundo no Municipal. Isso mesmo. Então, por quê? Porque o time não passa essa certeza pro seu torcedor. Agora, isso significa que não tem condições de classificar? Longe disso, pelo contrário, tem condições de se classificar. Mas essa confiança que o torcedor do 13 tem no seu time, o torcedor do Asa não tem no time dele. Agora tem um detalhe. Ele tem que ser justo aqui. Deixa eu falar uma coisa. Eu estava transmitindo o jogo Asa 13, aqui no Estádio Municipal, e durante o jogo eu fico lendo, eu leio tudo, eu tenho tempo para tudo. Fico lendo alguns comentários do chat de torcedores. Inclusive nós estávamos com muita audiência em Campina Grande. Muita audiência, além do massacre aqui em Arapiraca, em todo o estado, há muita audiência em Campina Grande. E o que eu li de comentário de alguns torcedores do 13 dizendo o seguinte: esse time do 13 na primeira fase ele consegue ser fantástico, mas na hora de decisão o time não é tão bom assim. E não foi um só não, foram vários torcedores comentando que o 13 oscila. Mas assim, muito. Qual a decisão esse ano que esse time já jogou? Assim, eu não estou dizendo esse ano, falo no retrospecto do 13, porque assim como nós temos a gente pode acompanhar os nossos, porque a gente vive com os nossos. Eles por isso que vai ser equilibrado. Eles podem falar dele porque eles estão acompanhando o 13 a vida inteira. Então alguns torcedores estavam dizendo: esse time do 13, quando chega na reta final, costuma dar bobeira e não consegue muito longe. Então, Guima, isso aí aumenta ainda mais o equilíbrio do confronto. É isso que porque nos últimos anos o Asa também. Então vai ser. Em 2022 caiu no mata-mata do acesso. Então o ano passado já caiu no primeiro mata-mata. Exatamente, mas é muito imprevisível. Ninguém está dizendo aqui que o 13 é muito superior ao Asa, que o 13 é muito favorito ao Asa. Não, longe disso. Ninguém pode cravar, né? Não, longe disso. Eu mesmo não vou cravar nada. Você cravaria, Vanderlei? Não, eu não cravo nada. Eu não cravo nada. Agora, eu estou com o Oswaldo. A questão é do time do Asa, que oscila muito na partida. Começa de um jeito, de repente muda tudo, começa a receber sufoco e é um problema sério esse time do Asa. Ele não passa. E oscila de um jogo para outro. E de um jogo para outro. Exatamente. Tem jogo que ele faz uma partida boa, no outro você diz: cadê o Asa? Cadê o Asa? Sumiu. Às vezes no jogo ele faz o primeiro tempo muito bom. Isso. No segundo tempo dá um branco no time. Dá um branco no time. É uma desgraça. O que o Jânio falou agora há pouco, que o Asa reagiu. O Asa tomou um gol do 13 e buscou o empate. Não, isso independente. Isso foi a melhor coisa que aconteceu dentro do jogo. E buscou a vitória. E buscou a vitória. E deu trabalho. Depois que empatou, o Asa foi melhor. Eles ficaram perturbados. Começou muito bem, eles ficaram desnorteados. Acreditando nisso que você falou agora há pouco, que dentro desse melhor pedaço de jogo que fez o Asa diante do 13, que foi o melhor pedaço do campeonato, porque existia uma apatia e a gente não pode aqui fechar os olhos, né? Uma apatia total no time. Tem hora que dá um apagão, o time parece que tá em outro planeta, tá perdido no espaço. Mas esse pedaço bom que o Asa fez depois que fez o gol, que o 13 até hoje chora. Chora não, bebê, chora não. Dá esperança pro torcedor do Asa. Não é? O time não só fez o gol. Olha, mas o time foi buscar o segundo. Eu acho que você não tem que melhorar depois que você leva um gol. Você tem que ser bom e melhor no jogo inteiro. Porque essa história de você melhorar, aí teve uma parte que melhorou aí no final porque levou o gol. Não. Porque lá, se levar o gol lá, a coisa fica difícil para o Asa. Se levar o primeiro gol. Então vai ter que ser um time compacto do início do jogo ao fim. Se não for cirúrgico assim, a coisa pode realmente. E outra coisa, eu respeito todas as opiniões, mas a análise que eu fiz do jogo do domingo, o 13 melhor no primeiro tempo. Isso. O 13 melhor no segundo tempo, ao ponto de fazer o gol.
E depois que tomou o gol, eu não sei se foi devido à forma como tomou, e o time perdeu a cabeça, e equivocadamente, porque o gol foi 100% legal pro time do Asa. Nós já falamos isso aqui, mas depois que o Asa empatou o jogo, foi quando o Asa viveu o seu melhor momento. Isso aconteceu quando? 25 minutos do segundo tempo. Então, se você observar, a gente pode até colocar assim, o último terço do jogo foi que o Asa foi superior. Foi superior. Até esse terço do jogo, o 13, mesmo jogando fora de casa, saiu na frente e tinha o controle do jogo. Isso é que talvez preocupe o torcedor do Asa. Não é que o torcedor não acredite na classificação, não é isso. Não é. O torcedor precisa entender as nossas análises. Inclusive, alguns acham até que a gente é contra. Ninguém é contra, ninguém é louco de ser contra o futebol de Alagoas, nem a CSA, nem a CRB, nem a Asa. Agora, a gente tem que fazer uma análise, eu particularmente faço isso. Respeito quem não faz, mas eu procuro fazer as minhas análises com a razão. Porque no dia que eu não conseguir separar a razão do coração, eu não posso continuar trabalhando e exercendo essa função. Verdade. O torcedor gosta ou não, mas é a minha função. E na minha função eu vejo desse jeito. O 13 respeita muito o Asa, mas o Asa, para se classificar, vai ter que jogar muito mais do que não conseguiu jogar no primeiro jogo. Olha, eu digo mais, nesse jogo o Asa levou muita sorte, cara. Novas informações do Alvinegro. Torno aí do Anderson Feijão, jogador cumpre suspensão na última partida, fica à exposição, o técnico chegou até a falar no seu nome para possível, né, entrada no transcorrer do jogo, né, ele até citou desta forma, citando os dois tempos, acho pouco provável, acho que o time não deve mexer, sofrer alterações logo de início de jogo, mas no transcorrer da partida pode, quem sabe, aparecer aí o Anderson Feijão, outro jogador, caso auxilia por ter necessidade de colocar o time do Asa para tentar buscar o seu principal objetivo, que é a classificação. Então isso é fato também determinante para o time arapiraquense. Então todo mundo concentradíssimo para este grande jogo. Uma partida decisiva e importante que tem o time arapiraquense. Mais uma vez confirmo os convocados deste jogo: o Bruno Pianissoli e o Matheus, que são os dois goleiros, os laterais, o Charles, o Gabriel, Carlos Henrique e o Paulinho, os zagueiros Rony Lobo, Jean Peter, Railon e Ítalo Rogério, os volantes Colina, Zé Wilson, Wesley Aleph, os meias Rafael Saião, Anderson Feijão e Didira, os atacantes Kellyton, João Cabral, Lucas Grafite, Flávio Souza, Edilson e Júnior Viçosa. Desses 23, 11 sairão aí como titulares. Quem? Bruno no gol, Bruno Pianissola, Paulinho na lateral direita e na esquerda o Gabriel. A dupla de zaga com Rony Lobo e Ítalo Rogério, né? Os volantes, o Aleph e o Colina, os meias Didira, um pouco mais ali na linha de frente, de um lado Júnior Viçosa, pelo setor um pouco mais de ataque, mas também mais centralizado. Pela esquerda caindo ali o Lucas Grafite, caindo pela direita o Kellyton. Essa deve ser a formação do Asa, não tem mistério, acredito eu, não tem uma definição um pouco diferente disso, porque a gente já sabe quem é quem, o Asa também já sabe, o 13 também já sabe, e com certeza será um jogo de grandes emoções e muitos detalhes com transmissão do Timaço Show de Bola.